É, leve desespero. Simone rindo. Cara, quando a Simone começa rindo, é sempre uma alegria, é sempre o prenúncio de um excelente episódio. Ah, hoje vai ser bom, Não hoje vai ser é? quente, hein? Hoje vai ser quente, porque a gente vai falar o quê? Qual o tema? O mundo corporativo é uma selva. 19º episódio do podcast Leva Desespero. E é mesmo, vocês sabem disso. Mas antes de começar essa conversa, você já sabe. Se você está vendo a gente no YouTube, curta esse episódio, claro, se curtir de verdade. Siga o canal do Leve Desespero e ative o sininho para outras notificações. E se você estiver ouvindo a gente numa plataforma de áudio, é só seguir o podcast e curtir o episódio também. É muito importante isso para gente. Isso dá aquele gás na nossa promoção, na nossa divulgação, na nossa vitrine nestas benditas plataformas. Agora, Simone, dito isso, a sua autodescrição, Simone Vilas Boas. Oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Simone, eu sou psicóloga de cabelos. Hoje tá pintadinho de roxo, Olha bonito, ela! ok, que adoro. Eu tô com uma blusinha marrom, um colarzinho basiquinho. Eu tô hoje básica. Prata, colar prateado, isso? Prateadinho, é. Bling, Tô bling. Olha blim aí. blim. Hoje eu tô básica. Uhum. E hoje eu tô no Lindona. cenário casa, tem plantinhas atrás, Opa, olha lá, a tem, costela de tem Adão bonita lá cachorro, atrás, ó. Vocês não tem estão vendo aquela cachorro planta costela de Adão? dormindo. É. Cachorro daqui a pouco aparece. Daqui a pouco tem a participação especial da cachorra. Sua cachorra é mais famosa que a gata do Gabeira. Saiba disso, tá? Vou Oh, fazer minha quem dera, quem autodescrição. dera. Ah, olha só, não duvide. Vou fazer minha autodescrição e minha saudação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Carlos Alexandre Monteiro, sou um homem de 48 anos, de barbas grisalhas, bigodes grisalhos e cabelos quase grisalhos. Estou com um piercing diferente hoje aqui, ó, aquele barbelzinho, né? Ah, Saudades da Bunker. Quem viveu sabe, galera aqui do Rio de Janeiro. Estou com a camiseta branca de um filme que eu amo, Taxi Driver. Taxi maneiro, Driver. maneiro, maneiro. E agora, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta? Bora rodar a vinheta. Roda a Partiu. vinheta do programa. Minhas amigas, meus amigos, o mundo corporativo é uma selva. É esse o nosso tema, o tema do 19º episódio de Leve Desespero. Primeiramente, Ciro, uma observação importante que a gente tem que fazer aqui. Esse podcast que está começando neste exato momento, ele é bem diferente do nosso episódio de número 6. Nosso episódio de número 6 que teve como tema vida profissional e sucesso. Os dois falam de trabalho? Claro que sim. Mas o foco deste episódio 19 é outro. Não à toa tem esse nome. O mundo corporativo é uma selva. Porque a gente não quer falar exatamente do sucesso que você busca, embora, obviamente, tangencie, mas o nosso foco principal é muitas vezes, para não falar quase sempre, vamos falar quase sempre, porque é sincerão aqui, ambiente hostil das empresas, dos escritórios, por conta da fauna que o povoa. E aí, quando a gente fala de fauna, já que a gente está falando de bichinhos, vamos identificar alguns desses animais, porque realmente alguns desses arquétipos realmente poderiam ganhar nome de bicho, né? No escritório a gente tem às vezes um bicho preguiça, um camaleão ou camaleoa que está sempre se escondendo, facilmente se mimetizando, não importa o ambiente, os pavões, né? A gente tem essa galera. E outros arquétipos não têm exatamente um animal correspondente. E muitos são ainda mais perigosos do que os bichinhos selvagens. O carreirista, ou a carreirista, por exemplo. A puxa-saco, ou puxa-saco. A dedo duro, o dedo duro. O fofoqueiro, a fofoqueira. Simone, hoje você é uma profissional liberal, dona do seu nariz, mas na época houve um tempo na sua vidinha que você batia ponto e trabalhava nesse esquema empresa. E aí eu vou te perguntar: olha o cachorrinho passando lá. A gente falando de fauna, aquele cachorro, aquele animalzinho é bom. Passou um cachorrinho aqui no fundo do cenário de Simone. Qual animal, Simone, ou quais animais desta selva você mais odiava e por que, Simone? Ah, o dedo duro, detestava, né? É porque o dedo duro e o puxa-saco é quase a mesma pessoa, né? A mesma persona, do tipo, é aquele que tá ali sempre rodeando as pessoas, fazendo uma política, nem sempre sendo competente, deixando o trabalho pro outro, nem sempre interessado em
em contribuir com a empresa e mais em fazer um jogo político, mas no sentido pejorativo mesmo do político. Uhum. Então, eu passava longe. Eu queria fazer o meu, sabe? Eu só era dessas. Tá certo, Simone. Saúde, Simone. Foi só ela falar de vida corporativa que teve alergia. Olha como as coisas são nessa Alergia! vida. Olha, alergia Olha de como as certas coisas são nessa vida. pessoas. Simone, eu vou dizer Oi. para você uma coisa. Eu acho que desses aqui que eu listei, o que eu mais odeio é o carreirista. Ah, Eu vou sim. te, eu vou te Mas é explicar por que que eu mistura, gosto. né? Eles se Exatamente. misturam. O carreirista, ele dança conforme a valsa, dança conforme a música. Então, se ele sente o que ele precisa fazer para atingir o sucesso. Então, se ele sente assim, eu preciso puxar o saco aqui, ele vai e se torna o puxa-saco. A Maquita, que hoje, Hoje temos. desculpa, gente, tem obras aqui no meu prédio. Então, se no episódio passado a gente teve a ilustríssima presença da nossa amiga Carolina Moran, dessa vez a gente vai ter a presença da completamente odiosa Maquita. Ó, enfim, coisas da vida. Mas voltando a falar do carreirista. O carreirista ele se adapta. Foi o que eu falei. Se Uhum, ele precisa se puxa-saco, se ele entende que ele precisa se puxa-saco, ele vai e puxa. Se ele precisa se esconder um pouco, ele se esconde. Se ele precisa mostrar serviço mais do que ele faz, ele mostra. Tudo para agradar o patrão, porque afinal de contas, como diria aquele velho ditado, o saco do patrão é o corrimão do sucesso. Então, uhum, é isso que eles fazem. Isso daí me deixa muito, muito, muito chateado. Sempre me deixou muito chateado porque não faltam carreiristas nesta fauna, né? Sobram uhum. carreiristas. Mas uma coisa que eu estava pensando, a gente aponta muito o dedo, né? E a gente estava falando de carreirista, porque também estamos aqui na novela Vale Tudo, Maria de Fátima, tremenda carreirista, mau caráter e carreirista. Mas a gente aponta muito o dedo para os outros quando a gente fala de vida corporativa, mas às vezes a gente não olha para o nosso próprio umbigo. E a gente tem que ter uma cláusula aqui de sinceridade, aliás, é a grande cláusula desse programa, que é a seguinte: no mundo corporativo, às vezes, a gente se submete a atentados contra nós mesmos em nome dos nossos boletos, em nome do nosso sustento, em algum nível. Eu acho que quando a gente identifica um bicho pertencente a essa fauna, porque aquilo ali é um modus operandi da pessoa. A pessoa faz aquilo ali por padrão. Agora, quem nunca riu de uma piada sem graça de um chefe, que atire a primeira pedra. Porque isso tem relação, inclusive, com um livro que eu estou lendo muito bom, Só as Partes Engraçadas, de uma roteirista chamada Nels Colvell. E ela tem uma frase muito interessante, que faz a gente que escreve humor, escreve comédia, pensar, que é a seguinte: se você é um comediante e nunca sequer esbarrou ou tocou a fronteira do inadequado, do politicamente incorreto, talvez você não seja um comediante. Agora, se você está o tempo todo tocando essa fronteira quando não ultrapassando, você é apenas um babaca. Da mesma forma, essa frase é maravilhosa. E da mesma forma, se você que trabalha, bate cartão, é, em algum nível já tocou uma prática que você não gosta, você é só um trabalhador tentando sobreviver. Agora, se você faz isso frequentemente, você é apenas um babaca ou uma babaca. Porque é isso. Eu acho que falta uma consciência, inclusive, né, de que nós estamos no mesmo lado. A gente está sempre. O problema para mim maior é que a gente está sempre pensando que a gente está daquele outro lado, do lado dos patrões, do outro lado da mesa, né, do outro lado da corporação, do organograma, quando na verdade somos todas trabalhadoras e trabalhadores. Óbvio que você que nos vê, você que nos ouve, pode ser chefe. E aí vale a pena a reflexão sobre o comportamento da sua equipe. Mas eu acho que é isso, a gente fica muito pensando em como a gente chega lá, que às vezes a gente esquece que a gente está aqui. O que você Uhum. me diz? Porque perde consciência mesmo de que lugar eu estou, como eu relaciono com os meus pares, como eu me relaciono com os meus superiores. Tipo, em que momento eu estou da minha vida profissional? Que momento, que lugar que eu ocupo aqui? Porque Uhum. se eu perco a consciência, se eu, né, não faço, né, eu tenho uma intenção aí. A intenção é ser promovida, por exemplo, né? Ou ter projetos melhores,
ou ganhar mais, né? Às vezes esses projetos estão juntos ou não. Mas se eu estou ali, se eu estou fazendo isso de acordo, qual é a melhor forma de conseguir isso nesse ambiente? Infelizmente, algumas pessoas, alguns chefes vão priorizar pessoas para determinados cargos, por exemplo, com critérios totalmente fora, não objetivos, que pode ser sim pelo puxa-saco, sim pelo dedo duro, sim pelo homem branco. E ao invés de pegar e promover uma mulher, um homem negro, uma pessoa é, de uma outra orientação sexual, existe essas diferenças aí que nós entendemos desses preconceitos de como isso rola dentro do ambiente corporativo e como é que nós fazemos isso? Como é que nós estamos conscientes das pessoas ao nosso redor? Como é que nós podemos verificar realmente a competência delas, a adequação dessa competência ao cargo que se pede, né? E sermos justos nesse sentido. Porque aqui eu vou citar Cida Bento, o livro maravilhoso dela do Pacto da Branquitude. Temos que estar atentos, sim, para que de que forma de como é que é montada essa equipe, de quais são as pessoas que estão ali, se estamos sendo justos ou não, tanto como subordinados, como coordenadores, supervisores, gerentes, como pessoas aí na área estratégica. Uhum. Então, Acho que ideal. Fala. vai, continua. Não, que eu acho o seguinte, acho que idealmente a gente tem que, antes de qualquer coisa, eu acho que isso daí talvez seja um primeiro passo para isso, seria, eu vou botar sempre um condicional, porque infelizmente a realidade é essa, seria um trato, um pacto, que botaria as coisas nos seus devidos lugares. Vou repetir uma coisa que talvez, se eu não me engano, essa memória minha de geleia, eu já disse no episódio 6 sobre vida profissional e sucesso. Equipe, empresa, trabalho não é família. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que evitar é falar que é família. Porque família tem um primo preferido, não tem? Tem sempre uma afinidade que ultrapassa e que não tem nada a ver com o profissional. Ultrapassa não, que não tem nada a ver com o profissional. Então, para de falar que é família, para de falar que é colaborador. É você entender que, olha, a gente está aqui não por vontade própria. A verdade é essa. A não ser que a empresa seja sua, que seja um sonho por você acalentado, e mesmo assim, às vezes, se transforma em pesadelo. Mas vamos argumentar com a regra. Você queria estar nas Maldivas, você queria estar, sei lá, no Turks and Caicos, Fernando de Noronha, ou queria estar nesse escritório agora, às terça-feira, 11 da manhã? Você queria estar lá, né? Então, vamos concordar aqui que a gente está aqui por obrigação. E uma vez estando por obrigação, a gente tem que, primeiro, ter mais, isso daí talvez seja uma pré-condição de paciência, mais paciência uns com os outros, mais generosidade uns com os outros, e fazer valer aquilo ali como uma hora de qualidade. Já que você não está ali porque quer, que seja uma hora, sabe, menos pior, vamos dizer assim. Se não puder ser boa, se não puder ser melhor, menos pior para todo mundo e fazer aquela velha história, já que a gente teve aqui a Páscoa, né? Do fazer os outros o que querem que você faça, o que você quer que façam contigo. E é por aí. Mas as pessoas não partem desse princípio. Mas eu tenho uma dúvida aqui, se existe uma possibilidade mesmo de uma vida corporativa que não seja ruim. Porque, de alguma forma, ela é feita pela competição. Não? Em algum momento, Uhum, uhum, né, é incentivado um ambiente menos colaborativo e mais competitivo. O que é uhum. estúpido, porque qualquer Sim. corporação está lutando contra, né, uma outra corporação, um Uhum. mercado de trabalho maior, para um mercado de É para produção uma aí, uma dominância do seu segmento, dominância né? exatamente do seu segmento. Então, como que nós podemos ser muito pouco espertos, né, incentivando uma competição dentro da própria empresa? Porque se há um ambiente colaborativo saudável o suficiente, é possível, inclusive, que essa empresa se fortaleça, essa corporação se fortaleça para lutar.
quanto os de fora. Mas normalmente o que nós vimos é um ambiente inóspito, pouco saudável, né? É, desde o café ruim, né? A cadeiras quebradas, a computadores que não ligam, né? Que deixam na mão, chefes abusadores, assediadores. Quer dizer, existe toda uma cultura aí que é muito pouco saudável e muito pouco Hum. lucrativa também. Quanto dinheiro que se perde numa empresa com empregados e empregadores que não sabem lidar com pessoas. Vamos lá, vamos lá. E bom que você falou dessa competição interna que é muitas vezes fomentada por gestores, porque essa competição não é jogos da amizade, é jogos vorazes, Sim. jogos mortais. Não são jogos da amizade, não, são jogos mortais, jogos vorazes. Uma coisa importante que você falou é exatamente essa questão da gestão. Por quê? Porque eu identifico como um dos erros mais clássicos na selva corporativa, no mundo corporativo, o ato de se colocar pessoas que não são boas com pessoas na gestão de pessoas. Então, você tem um pensamento clássico corporativo que é o de promover, que promover alguém é necessariamente colocar essa pessoa num cargo de gerência, Uhum. num cargo de gestão de pessoas. Quando esses gerentes e os demais gestores precisam, primeiramente, saber lidar com gente antes de qualquer coisa. E aí, cara, será que vale? Porque isso está tão entranhado na nossa cultura corporativa. Será que vale a gente entrar aqui no mérito de por que insistimos nesse erro? Ou a gente pula direto para como sobreviver a esta prática tão cruel? Pois é, assim, eu nem sei como começar isso aqui. Porque a questão é, os gestores são treinados para continuar sobrevivendo nessas próprias cadeiras. Eles são treinados aí para sobreviver aos seus diretores. São treinados para lidar de qualquer jeito com aquela equipe para entregar números, para bater metas, para conseguir o seu bônus. 13º, 14º, 15º, né? 16º salários. Se manter o mínimo, né? O mínimo. Se manter o mínimo. Na verdade, existe um fomento, uma constante alimentação do sonho de você subir e subir e subir enlouquecidamente. É o E, Sísifo, e né? Parece é a o Cif, fábula do Sísifo, carregando o mundo nas costas de uma colina eterna. mas na verdade que só sobe, né? Porque o É. fracasso é retomar, né? Voltar nessa escada, né? Uhum. Hierárquica de retomar um cargo. Isso é extremamente, é tido como um fracasso, é quase uma morte aí dentro do sistema corporativo. Mas é interessante que a única forma que muitas dessas empresas têm para valorizar seus funcionários é promovendo a um cargo de gestão, ao invés de criar cargos de especialistas, né? O famoso carreira em Y, do tipo, a gente vê isso na teoria em vários lugares, mas eu vejo muito poucas empresas implementando de verdade uma carreira em Y, onde Por RH, especial. não? Oi? Muito. Essa coisa de você não ter o especialista em Y é muito Uhum. culpa do RH também. Se for falar, se eu Ah, for apontar dedinho pro departamento, eu vou apontar pro RH. Porque, eu aliás, não RH me vou. irrita um pouco. Mas vamos lá. Eu não vou apontar Vou para as minhas polemizar. colegas psicólogas que estão na psicologia organizacional. É, olha aí. Mas você, Adoro. mas você sabe qual é o problema do Rinha de RH? abordagem, Linha de bora! abordagem. Eu vou falar qual é o problema do RH. Eu já falei exatamente isso para um RH, com o qual eu estava tendo um problema com um ex-chefe meu. Eu fui falar com o RH e o RH foi extremamente defensivo. E eu falei para eles o seguinte: olha só, essa empresa tem N departamentos que pensam no negócio e um único departamento que tem que pensar nas pessoas, que é o RH. E vocês estão fazendo o quê? Pensando no negócio, em primeiro lugar. Mas será Pô, com o mesmo? que que eu conto? Com o que que eu conto, afinal? Acho que é Mas vai. essa angústia, que não é só minha, é de muitos trabalhadores e trabalhadoras. Mas é que tá. Será que RH é para cuidar do negócio também? Porque o que eu vejo dentro da psicologia organizacional é: nós temos aí um departamento
que é feito para selecionar pessoas, treinar pessoas, né? Manter pessoas dentro do negócio minimamente funcionais. Não significa que estejam saudáveis. Isso é uma visão que eu acho antiquada, eu acho burra, mas que ainda está muito presente de vários departamentos pessoais, em várias empresas, independente do tamanho. Mas aí, ó, Uma boa fala, psicologia fala. organizacional vai cuidar sim da saúde, do trabalhador. Vai sim cuidar de melhores equipamentos de segurança para esse trabalhador, vai trabalhar de uma ergonomia para esse trabalhador, vai cuidar para que não tenha um ambiente que cause burnout, ao invés de cuidar de ter, né, de fazer primeiros socorros em burnout. Então, Tipo, vamos chamar de gestão de funcionários, e vamos, não vamos chamar mais de gestão de pessoas. Porque sim, pessoas são muito mais do que funcionários. recursos Funcionários são humanos. Não vamos recursos esquecer. corporativo, sabe, recursos operários. Sei lá, cara, não, não chama de humano, porque o humano vai muito além do trabalho. E o RH está pouco se ocupando, para ser muito educado aqui, Não com o que seja. as pessoas são. Muitos RHs, então tá bom, muitos RHs estão pouco se fudendo com as pessoas. Elas estão se importando com os trabalhadores. Enquanto a pessoa estiver produtiva, enquanto a pessoa estiver saudável, enquanto a pessoa estiver gerando lucro e, de preferência, enquanto estiver calada. Sim. É isso. Então vamos renomear essa porcaria que eu falo. Não é colaborador. Antes fosse, mas não é. É funcionário. Não é família. É empresa. É departamento. E também não é recursos humanos. É gestão de funcionários. Olha que beleza. RH vira GF. Vambora. Agora tem um gente gestão. Tem gente que vota na empresa gente gestão. Vamos botar assim, ó, gestão e gente. Faz de novo, Uhum. para ver se vai pegar o microfone aqui. Gestão e gente. Porque é isso que acontece. Sim. Olha a Não vou revolta aí. negar. Não vou negar. Existem aí algumas possibilidades para fazer uma psicologia organizacional que seja mesmo para cuidar dessas pessoas, para que elas busquem uma autorrealização nesse trabalho, para além da missão da empresa. Mas no dia a dia, vamos falar a verdade, o psicólogo organizacional, ou seja, um administrador, um gestor de recursos humanos, é mais um proletário Sim, precarizado nesse ambiente aí. sim. É também vítima. Eu tô falando aqui, eu tô apontando o dedo para o RH, mas na verdade eu tô apontando o dedo para o RH não para as pessoas do RH. Eu tô apontando para a existência e para essa, muitas vezes, falsidade de que há um departamento para cuidar das pessoas. Mentira, Entendeu? né? Mas nunca foi sobre cuidar das pessoas, vai. Não, nunca foi. Foi sobre cuidar de funcionários. Tem ali aquele marketing interno, né? Aquele endomarketing ali que fica falando, né? Que a gente cuida de você e tal, não sei das coisas. Não, tudo mentira. Quem cuida de pessoa é psicólogo, quem cuida de pessoa é família, quem cuida de pessoa é amigo, quem cuida de pessoa é leve desespero no seu, no seu headphone, para que esse grande grupo de ajuda em forma de podcast. A gente também é hipócrita, a gente não é um podcast, a gente é um grupo de ajuda, Simone. Eita! Não, mas faz sentido também. Porque uma coisa é, como é que a gente sobrevive nessa prática? Isso, Porque se não existe nenhuma parte dessa instituição, dessa empresa, dessa corporação, que vai cuidar dessa pessoa, que vai inclusive tornar esse ambiente mais tóxico, o que resta somos uns aos outros. Eu acho isso, que todos os melhores, todos os lugares que eu pude sobreviver na vida corporativa foi onde eu pude encontrar apoio nas pessoas ao meu redor. Então, seja na hora do cafezinho, poder parar, poder, né, dar aquele respiro, poder fazer uma fofoquinha, uma fofoquinha ingênua ali, uma bobagem. Só rádio falar mal corredor. do. Rádio no Rádio corredor. corredor. Fazer um rádio no corredor básico, isso aí dá um alívio, um respiro. Poder almoçar com as pessoas do trabalho, mas sem que isso se torne apenas um network, sem que isso tenha um peso de apenas uma relação profissional, de poder fazer uma piada, de poder rir junto, de poder perguntar como é que você tá,
Como é que tá a família? Como é que foi de Páscoa? Ganhou chocolate? É isso aí que faz parte, é não transformar o seu colega de trabalho num parente, numa família, mas sim num apoio, não é ter o suporte. Porque a vida pode ser muito solitária na vida corporativa, principalmente nesses tempos muito individualistas, muito de empreendedorismo de si, onde cada um está lutando pelo seu espaço ali, onde todas as mobilizações coletivas, como sindicatos, por exemplo, foram desmobilizados. Então, Mas, quem é que cuida um do outro ali? mas você acha que nesse ambiente tão normalmente competitivo, a gente consegue. Eu talvez seja mal interpretada a minha pergunta, mas vamos lá. Uhum. Será que nesse ambiente tão competitivo, a gente realmente consegue fazer amizades sinceras e bonitas enquanto somos funcionários? Porque às vezes você se desliga da empresa e você mantém uma relação com aquela pessoa e aquela relação é uma relação de fato de amizade. Agora, com tanta desconfiança nesse ambiente, com tanto, sabe, lei do mais forte, com tantos jogos vorazes, a gente consegue, de fato, entregar nosso coração a conversas sinceras que não sejam extremamente armadas e amparadas por escudos? Algum nível, deve haver sim pessoas às quais eu não estou competindo. Assim, eu quero crer que dentro da vida corporativa ainda existam colegas de trabalho. Existam pessoas que trabalhem juntas para um bem comum. Nem que seja para cumprir uma meta horrorosa aí, definida por alguém. As pessoas se unem, mesmo dentro do filme, né? As pessoas se unem de alguma forma. Elas precisam colaborar de alguma forma. E, de novo, seres humanos são seres de coletividade, de comunidade. Nós não vivemos sozinhos. Principalmente hoje, né, com cada trabalho sendo muito específico, ninguém entrega um produto sozinho. Eu posso aqui pegar e fazer esse copo aqui. Eu pego um copo, é de vidro, né? Eu posso sozinha construir esse copo. Mas hoje em dia ninguém mais faz um copo sozinho. Tem um cara que tem uma ideia de fazer um copo que tem um determinado tamanho, determinado formato. Tem um outro que desenha esse copo. Tem um terceiro que vai lá pro forno, pega sei lá, maçaroca que se faz de É, que vidro, sopra, tem um cara que que sopra o vidro, né? sopra. Eu acho Tem um lindo outro aquilo que ali. sopra o vidro. É, Então, e tem um outro ainda que vende o copo. Então, existe essa especificidade aí do trabalho. Então, ninguém faz um objeto, por menor que seja, por mais simples que seja, nesse mundo, sozinho. A não ser assim, a gente vai entrar aí na questão do artesanato, já vai entrar nas uhum, miçangas, vai ser outra coisa. Mas uhum. todos nós, dentro de uma corporação ou dentro de uma instituição, mesmo de serviço público, nós temos uma função em comum. Por que que nós estamos competindo entre nós? Por que não colaborar para que nós sejamos juntos bem-sucedidos? É tão mais esperto isso, é tão mais simples. Mas por que que isso é tão óbvio? Por que que a gente não faz, né? Por que que os gestores não fomentam? Vamos mudar até o foco aqui da história. Por que que os gestores não fomentam isso, né? E daí que tá a E perversidade da coisa. Por que que a tônica é a competitividade, sim. sim, mas aí que tá, porque a competitividade é uma forma de precarizar o trabalho. Precarizando o trabalho, eu consigo que esse trabalhador tenha um custo menor. Se eu estou Uhum. competindo com o meu colega do lado, eu não vou pedir para um aumento de salário, mesmo que esse reajuste seja necessário por N questões econômicas do contexto social. Mas se eu E aí estiver competindo, oi. eu vou entrar numa curiosidade que às vezes as pessoas não pensam, às vezes as pessoas não sabem também, a gente está aqui, a gente pode falar quando a gente sabe. Em inglês, a palavra sindicato é union. O Uhum, que quer dizer union ao pé da letra em português? União. sim, Exatamente isso, que é a junção de indivíduos em prol de uma mesma coisa. exatamente. Que não Se, seja o boleto, que não seja a promoção, né, do fim do exatamente. ano, o bônus do fim do ano. Então, todo esse ambiente, o que eu quero dizer aqui é intencional o ambiente tóxico dentro das empresas.
Quanto mais tóxico, mais precarizado, quanto mais precarizado, mais barata é a mão de obra. O que é extremamente idiota ao longo prazo. Mas vamos deixar aqui quieto. Porque se hoje, né, certos executivos lucram com isso, certos donos de empresas se tornam bilionários, e esse mundo é cada vez mais segmentado assim, é um pouco porque nós aqui estamos servindo de massa de precarizada mesmo nesse ambiente, né? Uhum, Estão tendo lucro em cima do trabalho e não do produto em si, não do serviço oferecido. Do uhum, tipo, essa virada aí que aconteceu desde o final dos anos 70 no capitalismo, né? Um uhum. beijo pro meu amigo capitalista safado aqui que tá ouvindo nosso podcast aqui, que tá me ajudando com a parte Não. econômica da história. Mas é isso. Tipo, se nós estamos aqui vendo, né, cada vez mais executivos ganhando mais, né, quanto mais se sobe na escada da hierarquia da empresa, se ganha muito mais, não somente 2 vezes, mas 10 vezes, 50 vezes um trabalho de um analista, por exemplo. É isso? É assim que nós vamos prosperar juntos? Ou é assim que a gente vai acabar, né, com essa empresa mais cedo? Não, é isso, né? É muito doido porque a gente vive num mundo, não apenas no ambiente corporativo, de que a gente confunde causa com consequência. Ou a gente Hum, propositalmente coloca a consequência como causa e vice-versa. No sistema em que vivemos, a causa é o lucro. uhum, Num sistema ideal, a consequência seria o lucro. A consequência de um bom trabalho, a consequência de uma equipe junta, a consequência de todo mundo trabalhando no mesmo na mesma direção. Mas não. Uma vez que se coloca o lucro como causa, a gente está fazendo o que está fazendo por causa do lucro, não importa como, isso daí é o passo inicial para o Jurassic Park. Para você tirar o bicho que estava fossilizado na crista, no cristal e fazer os dinossauros voltarem e se matarem e matarem as pessoas naquela ilha. Então, esses caras são os criadores desses infernos. Por quê? Porque existe uma inversão dessa questão. O uhum, lucro, todo mundo acha, todo mundo adora pensar, empresários adoram pensar, quer dizer, alguns não, alguns estão um pouco se fudendo, mas alguns que, tipo, o principal é o que a gente faz aqui. O lucro é que bom que ele vem, mas ele vem, mas o foco da gente não é ali, é aqui. E aquilo ali que vem é consequência. Não é. É pensar que o lucro é uma causa, e é uma causa no sistema em que vivemos, que você uhum, tem esse surgimento de muitas pessoas, né, que estão se matando diariamente para poder ter um lugar ao sol e um lugar acima na escala da hierarquia corporativa. Você, você falou, você falou de uma coisa importante que é fundamental, que a gente está aqui, né, falando nesses últimos minutos, que é a união das pessoas, que não apenas para tentar trabalhar bem em equipe, como também para tentar, às vezes, se desafogar. Quando a gente fala da hora do cafezinho, da fofoca, não é apenas um momento que a gente está saindo, é um momento que a gente está se nutrindo, a gente está cuidando da nossa saúde mental. A fofoca como saúde mental. Não, não siga isso, você que está ouvindo. Mas o que eu estou falando é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, você está ali aliviando a sua barra. Você está ali tirando a sua cabecinha do caminho do burnout. E aí vem uma coisa recente, sobretudo intensificada com a pandemia, que é o trabalho remoto, que é o trabalho híbrido. Então, como é que ficam essas questões de união nesse modelo de trabalho remoto ou trabalho híbrido? Como é que fica o cafezinho nessa história de trabalho híbrido e trabalho remoto, Simone? vamos lá. Cafezinho, fofoca, não é para todo mundo. Existem sim pessoas, de acordo com o seu contexto social, com o contexto histórico, familiar, que trabalham bem em casa. E existem pessoas que trabalham bem no ambiente, num escritório, por exemplo. Uhum, Isso depende aí de cada um. É uma escolha que se faz.
né? Depois a gente volta aí que de repente não é uma escolha, isso É, se você fala torna bolha, é uma bolinha, a gente está falando aqui é da uma bolinha. bolinha da Pois escolha. é. Então, o que nós Bolha. temos dependendo de determinadas características, inclusive cada um tem que investigar mesmo se o ideal naquele momento é trabalhar em casa ou não. Porque há pessoas que têm mais dificuldade de estabelecer limites para pessoas da família, então não conseguem ser produtivos dentro de casa, porque são permanentemente interrompidos, porque não tem uma casa que proporcione a tranquilidade, os recursos ergonômicos para poder trabalhar. E aí essas pessoas vão ficar mais confortáveis trabalhando com outras pessoas. Mas o importante é, isso não é uma regra, isso é de cada um. Eu posso me sentir, hoje aqui eu estou trabalhando de casa, né? Alguns Comigo, é comigo. mas Olha aí, não está então, sozinha. You are esse, not alone. do nada. Então, mas também eu gosto de ter o meu consultório, ter o meu espaço, né? Onde estão os meus livros, onde estão, né? Eu trabalho fazendo consultório, mas tem o pessoal ali do prédio que eu socializo, que eu vou lá e filo um café. E tem Então, uma galera que faz ruptura mesmo, né? Você, tipo, você tá no modo casa, e aí uhum, quando você entra no escritório, você realmente, agora eu estou corporativo, agora eu consigo. E exatamente. não falo nem do caráter da pessoa, agora eu não vou Sim, mais brincar. Não estou falando disso, não. Eu estou falando que agora eu consigo focar. exatamente. É muito de cada um. Por isso que trabalhar presencial, híbrido ou totalmente em home office deveria ser uma escolha, deveria ser negociável e deveria ser flexível. Esse é o melhor formato. Infelizmente, se nós estamos falando de uma cultura corporativa que é burra, que é tóxica, que é intencionalmente precarizante, faz todo sentido, inclusive, esse movimento de voltar de obrigar a botar todo mundo de novo 5 dias no presencial, como algumas empresas estão fazendo, estão obrigando, né, os seus funcionários. Não importa qual seja o contexto, o quanto que a vida dessa pessoa mudou desde março de 2020. E isso não é pelo lucro da empresa. Eu acho que é importante que as pessoas façam essa reflexão dentro das próprias empresas. Qual é o objetivo dessa empresa em tirar todo mundo do home office e botar dentro de um escritório de novo, Uhum, né? uhum. Passar, depois pegar trânsito, né? Transporte público, o estresse, ter que almoçar na rua, ter que lidar com gente interrompendo toda hora. Então, Hum. qual é a intenção disso? Da mesma forma, o home office, tá? Tipo, aquele chefe que é microgerenciador, que fica ali, que Nossa. diz que Esse é vigia. outro bicho, gente. Esse é É outro outro bicho. bicho, o microgerenciador, que fica ali vigiando. Ué, você não tá online por quê? Né? A pessoa para de mexer no mouse por 30 minutos, né? A pessoa tá offline no Teams. O que que tá acontecendo? Então, você tá fazendo sua tarefa? A pessoa não pode nem cagar em paz, gente. Não pode nem ir pro banheiro assim, sem mexer no mouse. Eu já ouvi relato de gente que quis amarrar o ventilador no mouse para ficar online no aplicativo. Porque, tipo, existe esse Espetacular. microgerenciamento. O funcionário é obrigado a estar online, obrigado a estar verdinho ali no Teams. Então, Você. falando da fauna, falando mais Uhum. da fauna, desses bichos que a gente, né, focando menos na estrutura e focando mais na fauna, que acho que, Uhum. né, para a gente não fugir tanto. O trabalho híbrido fez surgir novos, intensificou a atuação desses bichos ou deu uma freada, na sua opinião? Nossa, Eu acho que deu uma intensificada, porque nossa, você, tem isso. o que acontece é o seguinte: você é um puxa-saco. Vamos dar um exemplo aqui. Você é um puxa-saco. No escritório, é claro que você consegue disfarçar seu puxa-saquismo em alguns momentos, mas nem em todos não consegue. Você está ali presente. Você está ali fazendo as coisas. E a galera tá te vendo puxar o saco do seu chefe. Ao passo que no online, isso daí é plenamente disfarçável. Dá para disfarçar muito bem. E além de tudo, tem um modo privado.
às vezes, eu sou defensor, claro que respeitando a questão da bolha, de quem pode, de quem tem Uhum, condição, de quem exerce um trabalho, né? Muitas vezes as pessoas que fazem trabalhos braçais não podem, e não podem, muitas vezes não, uhum, elas não podem, e que merda, e não, não deveria ser assim, né? Elas deveriam ganhar muito mais, vai ser outra discussão, é outro uhum. programa. Outro Mas vamos programa. falar, o que acontece é que você tem um modo privado no mundo digital que te protege de um comportamento muito pernicioso, que te protege de um comportamento muito maldoso. E eu, inicialmente, eu que gosto do trabalho remoto, até porque eu opero bem de forma remota, eu me ponho a pensar se essa forma não intensificou, alimentou esses bichinhos perniciosos, selvagens, que coabitam essa esfera corporativa. Muita preguiça, né? Ficou muito Ah, mais fácil também se desviar do trabalho, né? Acaba sobrecarregando o restante da equipe, mas ficou muito mais fácil disfarçar de, né, qualquer coisa, né? Deixa lá o ventilador ligado no mouse mesmo o dia todo, né? Cria reuniões falsas para ficar dormindo, né? Existem essas possibilidades. É claro que quando eu falo isso, gente, é claro que cada um tem as suas possibilidades. Tem aquele que intencionalmente quer explorar a empresa no sentido de, nossa, eu ouvi tanta história de gente que tem dois empregos. conte sim, Não, obviamente. de a pessoa que tem está comprometida com dois trabalhos diferentes, com duas empresas diferentes. Uma é por fora, né? E aí faz trabalho, aí some, né? Faz trabalho, falei, não, não posso fazer essa reunião e tal, tem uma questão de família e tal, e a pessoa está trabalhando no outro emprego. E aconteceu muito isso, e muito das causas de muitas empresas estarem voltando para o presencial é para evitar que o trabalhador fique em dois empregos diferentes. Mas existem esses caras. Então, Existem. que Ué, existe gente que faz duas chamadas ao mesmo tempo, né? Que o mundo corporativo gosta de chamar de call. Eu já vi pessoas em dois calls ao mesmo tempo. Nossa, eu já fiz. Acredite ou não. Não, pois é. Eu tinha muita pena dessa pessoa, porque essa pessoa era uma pessoa que tinha filhos, ela vivia para o trabalho, ela era super competente no que fazia, mas puta que pariu, cara. A pessoa era um robô. A pessoa era um robô e era um robô com orgulho de ser um robô. É É. uma venda muito Uhum. triste. Eu vi muitos relatos também durante, né, o período maior de isolamento social, muita gente online, principalmente das mulheres, mulheres que cuidam de crianças ou cuidam de idosos, de mulheres que tinham que passar o dia com os filhos e trabalhar de madrugada, porque não conseguiam conciliar esses trabalhos. É um lado perverso também do home office, principalmente para mulheres que frequentemente são as cuidadoras, as principais cuidadoras da casa. Então, aconteceu muito, inclusive tem pesquisas da época da pandemia sobre a queda de produtividade das mulheres, principalmente das mulheres pretas, diante do isolamento social, porque sobrou para alguém cuidar das crianças e dos idosos e das outras pessoas que demandavam algum cuidado especial. Mas é, tem esse lado perverso também. Então, os bichos que a gente fala, é engraçado que a gente coloca aqui esses estereótipos, esses arquétipos, mas cada um tem o seu motivo por trás, né? O bicho preguiça, tipo, ele tá ali 2 horas da tarde, ele não chega na reunião porque tá dormindo. Qual é que tipo de relação que ele tem com o trabalho, com o próprio corpo, com a própria saúde, que não pode estar presente a um compromisso que ele assumiu quando assinou um contrato, quando assinou uma carteira de trabalho. Então, eu entendo aí que cada um tem o seu contexto, mas que cada um se responsabilize também por estar disponível e poder trabalhar. E não trabalhar para o lucro da empresa, pelo menos trabalhar para o colega que está do lado, que está se fudendo, porque você tira essa siesta, essa cochileta russa depois do almoço. Ué, tem gente que dorme no vaso sanitário.
Sim. Tem um colega meu numa agência, o cocô do cara numa cesta. Que, cara, e era muito Sim. louco porque era um banheiro, era tipo, era um escritório muito pequenininho, era meio que uma É. startup, um escritório muito pequenininho, e era um banheiro comum. Cara, era de lei. Era de lei. Chegava, tipo, depois do almoço, dá uns 15 minutinhos depois do almoço, aí a pessoa vai com a necessairezinha dela para fazer aquele cocô escova-dente, sabe? Fazer aquele dois em um, escovar o dente número dois. E aí, cara, durando eternidade. E A você gente fala, fez. não pode É. ser. A gente fala isso, cara, mas cada trabalhador faz a sua revolução comunista do jeito que dá, né? Cada um toma os meios Sim, de produção do jeito que dá. Tem gente que faz sim, fazendo cocô depois do almoço, né? Sei o quê. sim, sim, sim. Tem gente que esconde cápsula de Nespresso, não vou falar do café, não. Tem gente que esconde cápsula de café na gaveta porque gosta do sabor X. Aí fala assim, vou esconder essa cápsula aqui porque acaba Gente, rápido. não, mas Aí esconde. não. Tem um dos últimos lugares que eu trabalhei, havia um comércio ilegal de cápsulas de café que a gente Uau! trocava em tal, do tipo, havia um comércio ali, um escambo de cápsulas de café, que é sagrado, gente. Porque Fulano tem você. baunilha. Ah, é baunilha? É, eu troco por um, sei lá, um mocatino. Ai, saudade, viu, de um café, viu? Beleza. Não, Tem depois a isso. gente tem um É cafezinho depois aqui, possível, ó. é possível aí ser um ambiente que seja mais descontraído, assim. Mesmo a gente falando. E vamos combinar, né, Carlos? Tipo, café é uma droga, né? É Café uma é droga. a droga da produtividade. É a Então, droga da produtividade. vamos deixar ali que nós legalizamos uma droga aqui para deixar as pessoas Sim. produzindo, tá? E isso, uma droga que, né, durante tá ali durante o dia. É claro, Exatamente. o seu dia começa, comece o dia se drogando. É o tipo, né, o tigre, né, o tigre do cereal. É tipo patolino, né? Comece o dia se drogando com café, porque você precisa É. daquilo. Mas você é exatamente isso. As pessoas têm motivos, mas é isso. As pessoas, elas, ao mesmo tempo, elas perdem. O que tem que ganhar mais? É o motivo ou é a coletividade? Porque às vezes você está ultrapassando barreiras ali que você não deveria, às vezes não, muitas vezes, esses bichos que a gente listou aqui, carreirista, o Uhum, pavão, o puxa-saco, eles estão uhum. ultrapassando barreiras, né, de barreiras sabe, que não deveriam ser ultrapassadas em nome da coletividade, em nome do bom trabalho. Mas é que Então aí, tá. Eu acho que a um gente tem uma trabalho nobre. polaridade aí que é trabalhar os dois polos e não se fixar num polo. Porque cada um tem as suas questões. Eu não posso ser extremamente produtivo ou nada produtivo. Porque eu trabalho numa coletividade, mas sim, se eu renunciar um pouco da minha produtividade, significa qual é a qualidade de vida que eu vou ter com isso. E eu não tô falando que quem tira a costeleta russa numa quarta-feira tá sendo saudável. Não é. Cuide do seu sono, porque tem Aliás, alguma coisa parênteses, errada. aquele meme maravilhoso da quarta-feira, semana praticamente concluída, é demais, né? Maravilhoso. 4h30 da tarde, quarta-feira, 3h30 ou 4h30. Semana praticamente encerrada. Pois é, mas tipo, isso aí vem de um tempo onde nós tínhamos uma outra relação com o trabalho, né? Do tipo, enfim, vamos verificar aí o quanto que eu posso produzir, porque não posso ficar produzindo o tempo todo a 120% da minha capacidade, porque esse corpo aqui vai falhar. E as minhas relações fora do trabalho também. E eu também não posso trabalhar a 20% da minha capacidade, porque isso vai prejudicar a minha relação dentro do trabalho. Então, é equilibrar essas relações. A relação comigo mesma e a relação com as pessoas ao meu redor. E aí a relação, inclusive, que eu coloco com a minha instituição. E vamos ter DR. Eu já falei É. da importância da DR. Eu já Uhum, falei de uma demonização da DR em outros episódios, que as uhum, pessoas realmente atribuem um sentido negativo extremamente perverso à DR, quando, na verdade, a DR pode ser justamente o contrário. A DR pode uhum. ser uma conciliação de intenções, uma conciliação de comportamentos,
uma concessão super positiva do tipo, eu não vou fazer mais isso, mas eu não vou deixar de ser quem sou. Você também não precisa deixar de ser quem você é, mas, por favor, alivia nisso aqui. E aí chegasse Sim. aquele famoso denominador comum para a gente poder sobreviver. Para a gente poder sobreviver, porque é aquela coisa, a promoção é uma incerteza, mas o Uhum. segunda a sexta é uma realidade. E é essencial entender que certos relacionamentos profissionais elas se assemelham muito a um casamento, uma sociedade, certas parcerias. Então é importante que o relacionamento seja discutido. Tipo, né, estabelecer essas possibilidades de conversa, de entendimento. Tipo, não adianta nada. De tipo, qual é o lucro que pessoalmente eu posso ter trabalhando com alguém que eu não me identifico, que eu não consigo conversar, que eu não confio. Então, faz sentido sim ter DRs entre parceiros de trabalho, seja qual for o nível de parceria. Pode ser hierárquica, chefe, empregado, né, subordinado, seja sócios, sejam parceiros comerciais. Faz sentido? Faz sentido e eu vou pegar um outro gancho. Formação, e aí eu vou falar com você, gestor. Com você, microempresário. Com você, figurão. Figurão não ouve a gente porra nenhuma. Mas o que eu vou falar é o seguinte: formação de equipe. As pessoas geralmente pensam que é melhor para o time delas, ou mais foda nisso, ou mais foda naquilo, ou mais foda naquilo outro. Quando, na verdade, às vezes, obviamente, você não vai contratar alguém que é muito ruim naquilo, mas talvez seja melhor contratar alguém que não seja nível 10, talvez um cara, uma pessoa nível 8, mas que opere bem com essa outra pessoa aqui. Vou me valer do esporte. Sou torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. No ano do centenário do Flamengo, o Flamengo foi às compras e trouxe o Romário, tirou o Romário do Barcelona, o clube mais poderoso do mundo, naquela que é considerada até hoje a contratação mais poderosa do futebol da história do futebol brasileiro. Contratou o Edmundo Animal e fez um ataque que todo mundo dizia ser invejável: Romário, Sávio e Edmundo. Esse ataque foi uma merda porque as peças não se entenderam. Ninguém duvida da qualidade individual, ninguém duvidava da qualidade individual de nenhum dos três. Romário, sensacional, Edmundo, um craque também, Sávio, outro craque. Na época era o mais jovem dos três, um jovem em ascensão, mas todos de qualidade inquestionável. Porém, juntos não operaram. Você que está montando equipe, você que monta equipe, você já parou para pensar nisso? Que às vezes é melhor alguém que se afinize. Eu vou falar de uma prática, e eu não quero ser cabotino aqui, mas quando eu fui gestor uma vez de uma empresa, eu já tive alguns cargos de gerência, mas nessa empresa, o que que eu fiz? Eu estava montando equipe, eu fiz a entrevista com os candidatos e eu botei as pessoas da minha equipe para fazerem a entrevista com o candidato também. Porque, afinal de contas, eu ia lidar com aquela pessoa no dia a dia, sem dúvida alguma, mas eles iam lidar mais. Então, eu queria ouvir deles o que eles tinham achado, não apenas do portfólio do diretor de arte, não apenas, né, do currículo da pessoa, como principalmente o que você sentiu. Você achou ele ansioso? Você achou ele tentando tirar onda em cima de você, tentando, sabe, mostrar superioridade? Qual foi a leitura que vocês tiveram? Obviamente que isso não foi o fator decisivo, mas foi importante para a decisão. Foi Sim. realmente importante, não foi, sabe, figurinha. Então, a gente tem que pensar, já que você falou de casamento, às vezes, o seu namorado, o seu namorada mais bonita da sua história não foi a mais legal. Às vezes, a sua namorada, o seu namorado mais culto não foi o mais legal. Às vezes, o seu namorado, sua namorada mais inteligente não foi o mais legal. Então, por que que isso daí não poderia ser replicado no ambiente corporativo, já que existem casamentos e que muitas pessoas, infelizmente, não deveria ser assim, veem mais os colegas de trabalho do que os familiares? E que tá, a construção de uma equipe, ela é uma arte, na verdade, né? Colocar uma equipe que que tenha sintonia, que possa se relacionar bem, que possa produzir bem, e assim, e não é sorte, é técnica. É Uhum. possivelmente, assim, é muito viável
colocar essas pessoas juntos, testar essas pessoas juntos, ver, ajustar pequenas diferenças, colocar todo mundo andando na mesma frequência, trabalhando junto da mesma forma. Isso não é de outro mundo, não é utópico, é possível. Agora, se eu só estou preocupado em chegar e colocar, tem essa vaga aqui, estou com pressa, tem que botar alguém logo correndo aqui para ocupar, aí não tem jeito. Se eu não penso estrategicamente na equipe, eu não vou ter bons resultados. É simples assim. Eu só vou ter um resultado bem mais ou menos e um ambiente precarizado também. Pessoas infelizes. Tipo, sério, pra quê? Seria tão bom se todo mundo pudesse trabalhar, se sentir produzindo, criando junto e tendo resultados juntos. Exatamente. Porque a gente está numa época, inclusive, que as pessoas estão tentando ver significado no trabalho. Além de Uhum, questionar todas essas coisas, né, a questionar a existência e a manutenção desses bichos, uhum, né, são pessoas que estão buscando, mesmo não tendo uma ilusão, e é quase um paradoxo, mesmo não tendo a ilusão de que ali está a felicidade, o centro da felicidade de suas vidas, enxergam que sim, é possível trazer valor muito além do contra-cheque, muito além, sabe, da dinheiro caindo na conta. É possível achar algum propósito. E não tem propósito que fuja um trabalho em nível corporativo desse espírito de cooperação. a E gente é difícil, trabalha. Pois é, mas é possível. e nós simplificamos tanto, né? Nós distorcemos tanto a nossa relação com o trabalho, que tornamos apenas uma troca de horas de trabalho por dinheiro, né? Nós tiramos tudo aquilo, todo o significado, todo o propósito. Muita gente mal sabe definir o que faz, mal sabe como a própria função colabora com esse mundo, né? É o sentido básico aí de alienação, voltando ao Capital de Karl Marx aqui. Mas nós estamos alienando tanto o propósito do trabalho que estamos deprimindo. E pior, estamos introjetando uma visão de uma autocobrança, uma disciplinização do corpo, que nós estamos tendo burnout. Uhum. Nós estamos, né, exaurindo esse corpo de tanto cobrar produtividade. Então, estamos de fato adoecendo porque não vemos propósito no trabalho. Não conectamos. Não adianta trabalhar de segunda a sexta feito doido e achar que vai dormir e marotar na série o final de semana inteiro que vai resolver. Não adianta se matar o ano todo e ter 30 dias para viajar para as Maldivas e se endividar e voltar para o mundo corporativo e continuar rodando a roda. Tudo tem que estar alinhado, tem que ter propósito, tem que estar conectado com o próprio corpo. De novo, não somos robôs. Por mais que tentem vender essa história, esse corpo aqui é humano. Ele é meio ciborgue, tá? Tá com umas peças metálicas aqui, uns hormônios sintéticos, mas ainda é humano. Ainda sou humana. E eu preciso só falar uma outra coisa antes da gente falar do que salvou a gente leve desespero. Olha só que silêncio, né? Que Existe um tipo, eu falei do carreirista, existe um tipo também que me irrita muito. É um mentiroso de LinkedIn. ai. Um mentiroso de LinkedIn Gente, mas o LinkedIn como um é um todo, né? crapular O ou uma crápula. LinkedIn. Não, 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 tem um coach de LinkedIn também. LinkedIn, a fauna Ai. é boa também, né? A LinkedIn, a fauna é fauna boa. vai ficar um episódio só para isso, hein? A gente fez o aplicativo de relacionamento, a gente tem que fazer o aplicativo de currículo de emprego, mas Isso, tudo só sobre bem. esses falcatruas que falam que são não sei o quê, que não Falcatrua. são não sei o que lá, mas que na prática, amigo, não passam de. Nossa, que Exatamente. alergia. Embustes. Embustes. Cara, a minha perna começou a coçar aqui. Vamos encerrar esse episódio, bora. O que Encerrar, que te não. Você salvou? não dá stop, não, Ah, gente. Não dá stop, não, que a gente vai ah, falar uma coisa bacana. Eu vou dar uma o que dica que é? bacana, mas eu Qual é vou a sua deixar primeiro dica? Simone. Calma, Simone, o que te salvou de um leve desespero essa semana? Para você não falar que eu roubei sua ideia, para você não falar Ai, que eu roubei seu tema, embora você tenha ai. sido muito generosa comigo no episódio passado, compartilhando o The Pitch comigo. Mas, Simone, o que. Adoro essa risadinha. Velhaca. É tipo esqueleto. Então, Man.
Então, o que te Cara, salvou de leve desespero, Simone Vilas olha, Boas? hoje foi, o que me salvou essa semana foi reprise, viu? Eu tô revendo desde o Tá primeiro valendo. da primeira temporada de Handmaid's Tale, O Conto da Aia. Ai, E, meu a, e Deus. eu tô revendo assim, e eu tô me deliciando como Onde é que tá, Simone? Só para eu também eu tô anotar que eu vendo tô no querendo rever. Globoplay. Eu tô me vendo na Globoplay, Globoplay. mas eu acho que já tá rodando a sexta temporada em algum outro streaming. Eita, Lelê. Paramount Ainda tá Plus, rolando? Ainda tá será? rolando o episódio? Ainda tá rolando a Sim, série? sexta temporada. Tá no meio da sexta Uh! temporada. Corre Como é que é o lá. nome da cidade? Como é que é o nome do país lá do. Gilead. 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 Ai, ai, Então, ai. eu tô encantada que eu tô revendo como que roteiro, os primeiros episódios, roteiro, a arte, é tudo muito, muito Melancolicamente intenso, bonito. melancolicamente bonito. Então, eu tô me deliciando, eu tô saboreando devagarinho, revendo a série. Sei que Legal. muito, sabendo já de Eu quero spoilers, mas rever. tudo Eu bom, já né? estava pensando porque eu fui impactado. Né? A pessoa que é publicitária fica nesses termos. Ai, Fui impactado por um banner no PlayStation lá, do Handmaid's Tale, e eu quero voltar a ver. o Conto da Simone, Aia. E se você não leu o livro, leia o livro também, que é muito legal também. Margaret Atwood. Margaret Atwood, The Handmaid's Tale. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que me salvou de um leve desespero é uma dica que eu tenho certeza que Simone Vilas Boas, se ainda não viu, vai ver. E eu acho importantíssimo que a gente assista. É muito bonita e muito corajosa. É uma minissérie, não posso chamar de série porque não vai ter segunda temporada. Então, é uma minissérie chamada Dying of Sex. Está sendo muito falada, inclusive. Ela está disponível na Disney. Acreditem ou não, né? Porque é muito doido esse negócio do streaming da Disney, né? Porque a gente fala assim, o nome da série é Sangue, Pudor e Muitas Fodas. Disney Plus. Você pensa no. Pluto! Ei, você, amigão! Não, não é isso. Mas daí, voltando, que eu tô aqui já de novo, né? Na minha digressão de sempre. Dying of Sex. Simone, agora eu tô falando sério. Não vou fazer piadinha, não fazer imitação, nada. Ok. Dying of Sex é a história de uma mulher que descobre que o câncer dela voltou, fez metástase. E aí ela resolve correr atrás, com a ajuda de sua melhor amiga, quase irmã, do seu propósito de encontrar felicidade no sexo e finalmente ter um orgasmo com outra pessoa. Olha que série, olha que premissa espetacular. E aí ela vai atrás de limites que ela nunca ultrapassou. Aí você, Que né, delícia! kink Credo, sex, que delícia! sadomasoquismo, mas é uma série muito bonita. Muito, na verdade, ela é uma série sobre amizade. E ela é uma série sobre olhar para si com verdade, olhar para si com sinceridade. É uma série muito bonita e a protagonista desta série é ninguém mais, ninguém menos do que Michelle Williams, que é uma atriz Oh, muito boa, muito, muito boa. E eu botei até no Instagram, não do Leve Desespero, não do Led, mas o meu Instagram particular, ela vem firme pro M, viu? Ela vem como melhor atriz do M, de minissérie, tranquila e calma com essa personagem maravilhosa que é o centro de Dying of Sex, disponível no Disney Plus. e é isso! Ai, ai, E é é isso! isso! Mas Bora não. agradecer! Vamos Vai, lá! vai, 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 faz a Obrigada, propaganda. gente, por chegar até aqui. Nosso agradecimento, Uhum. somos muito gratos. E deixe seu like, cinco Por estrelas no favor, Spotify, por fale com favor, seus amigos, fale com por seus favor, contatinhos, fale por com seus favor. colegas de trabalho, envie assim, sabe, por baixo ali, para aquele seu coleguinha bicho-preguiça, para aquele seu coleguinha, né, camaleão. Vai nos falando aqui e comente também. Vá lá no YouTube e comenta. Quem faltou Isso. aqui? Quem faltou a gente falar? É. Qual o tema que a gente é? Qual o tema que não rolou? Qual o bicho que não veio à tona? O que você gostaria de sugerir para esse programa? Você tem canal aberto, não sei se vocês sabiam, mas no Spotify dá para deixar comentário agora. Olha aí. Spotify Ó, você pode ir lá. Spotify, YouTube, ou então manda e-mail pra gente. A gente Pode. nunca recebeu um e-mail além do e-mail do Google. Ai, ô, que tá Tristeza, né? carente, Eu tô quase me bora. inscrevendo em vários spams para Daqui a poder pouco põe o receber. CPF, aí a gente vai ser inscrito e pra cá ser Em que é e-mail é podcast, visado. né? Isso.
Quem E-mail, quer e-mail é podcast. podcast, Vai. levedesespero@gmail.com. Eita, Yeah! próxima. Bora. Yeah! Não, tá ótimo. É isso aí. Ok. Gente, Beijo. beijo, beijo. Valeu. Tchau, tchau.